Estou pregando sobre a oração do Pai Nosso e hoje eu quero falar sobre essa parte, Pai Nosso que estás nos céus, e vou voltar depois à parte do Pai, que eu já falei do Nosso, mas eu quero falar um pouco mais sobre a parte do Pai especificamente. Porém, antes de falar sobre quem é o nosso Pai, vamos ver hoje onde Ele está. Porque aí, quando formos falar sobre quem é o nosso Pai, nós vamos entender essa proximidade, creio, de uma maneira mais precisa. Espero que seja assim também. O texto está em Mateus capítulo 6, primeira parte do versículo 9 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando nós oramos Pai, lembramos-nos de quem é Deus e construímos uma identidade com Ele. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós já colocamos Deus dentro de uma identidade, nosso Pai. Quando oramos nosso, entendemos que a figura de cristãos sozinhos diante de Deus é estranha e construímos nossa identidade com os irmãos, numa relação de comunhão. E quando oramos que estás nos céus, nós compreendemos nossa localização e firmamos a nossa cosmovisão. Esse que está chorando é o meu neto, tá? Fiquem tranquilos que neto de pastor é assim, né? Perdão. Ou seja, nessas três primeiras expressões da oração do Pai Nosso, nós identificamos muitas coisas. Quem é o nosso Pai, quem nós somos nessa comunhão, nessa relação de comunhão, e onde nós estamos. Não onde está o nosso Pai, mas onde nós estamos. Quando eu era... Hoje eu estou falando muito das minhas peripécias da infância. Mas eu vou ter que falar uma coisa. Quando eu era pequeno, lá em São Paulo, meu irmão tem 11 meses de diferença para mim, mais novo. Então nós crescemos praticamente juntos em estatura e em travessura. E eu me lembro que nós tínhamos uma televisão a preto e branco, com aquele botão de seleção, tac, 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 tac. Quem lembra disso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Lembra disso? E aí você passava pelos canais abertos, não tinha internet. E quando você passava direto por um canal que você queria assistir, você tinha que dar a volta toda naquele botão para chegar de novo no canal que você queria assistir. Depois você conta para o seu filho como era, tá bom? Para o seu sobrinho aí, para os adolescentes, porque eles não fazem nem ideia do que é isso. Aí meus tios, irmãos do meu pai, vieram morar no fundo lá de casa, na edícula, porque eles vieram do interior e passaram um tempo lá. E eles começaram a vender televisão a cores, em 18 vezes. Uma novidade. Tinham acabado de lançar televisão a cores no Brasil. Era da marca Sharp. Nem existe mais. Quem lembra da marca Sharp? Olha, nem existe mais. E era super moderna, porque cada canal tinha uma tecla. Então você não precisava mais virar o botão inteiro. Você apertava lá, Globo, plá! E era incrível, parecia a Globo a cores. Só que a gente estudava de manhã e meu pai tinha uma regra: não durmam depois das 9 horas da noite. Mas era fantástico aquele negócio de televisão. E a gente ficava então grudado na televisão. Meu pai chegava em casa por volta de 11 horas, ele dava aula no período da noite. E quando ele apontava com o carro, ele chegava com a minha mãe, os dois davam aula. Quando a gente via o farol do carro chegando na rua escura, a gente desligava a televisão e corria para a cama e deitava. Aí a gente fez isso 1, 2, 3 vezes. Lá pela 4ª vez, a gente foi acordado, não, que a gente estava fingindo que estava dormindo. Mas a gente foi chacoalhado e nós levamos uma bronca assim, homérica. E eu cheguei à conclusão que meu pai era onipresente. Ele era onisciente. Eu falei, como que ele descobriu?
E aí a gente fez na outra noite de novo, a mesma coisa. E ele chegou e foi lá e falou, eu já não falei para vocês, e deu outra bronca. Eu falei, ele é onipresente, não é possível. E aí depois de umas 2 semanas nós ficamos encucados, a gente ficou com medo, começou a desligar a televisão um pouco antes, fingir que estava dormindo, até que nós descobrimos que quando você desligava a televisão a cores naquela época, você passava a mão na tela e tinha aquela eletricidade estática. Então ele chegava, passava a mão na tela e ia direto no quarto. E aí, a bronca comia solta. Então nós combinamos. Nós falamos assim, eu fico com o dedo na tecla de desligar e você fica com um pano úmido na mão, meu irmão. Para que a gente vê o farol, eu desligo, você passa o pano e a gente corre para o quarto. E aí funcionou. E eu descobri que meu pai não era mais onipresente. Estou dizendo isso porque nós temos algumas cosmovisões, algumas maneiras de enxergar o mundo. O que é uma cosmovisão? É, segundo James Sire, um conjunto de pressupostos que sustentamos sobre a formação básica do nosso mundo, ou seja, é a visão do que cremos e como cremos. Nós criamos cosmovisões. Nós olhamos para o mundo e tiramos do mundo algumas visões pessoais. E a nossa cosmovisão era essa, de que meu pai sabia de tudo, mas depois mudou, porque nós descobrimos o segredo. Assim acontece em todas as coisas da nossa vida. Nós vamos desenvolvendo essas visões e nós vamos entendendo, conhecendo, identificando as coisas do mundo, do universo. Então, coisas que eram para nós algo desconhecido, quando nós entendemos aquilo muda a nossa cosmovisão e nós passamos a compreender aquilo de uma maneira X, Y ou Z, que nós até conseguimos explicar para outros. Então, eu quero dizer para você que ninguém tem a mesma cosmovisão do outro. Todos nós temos cosmovisões diferentes. Se eu falar que qualquer assunto, cada um vai ter a sua opinião, o seu jeito de interagir com aquele assunto. Mas, falar que Deus está nos céus, nos remete a uma cosmovisão. Traz ao nosso coração, traz à nossa mente, traz à nossa história, à nossa memória, um lugar. E quando a gente diz, Pai nosso que estás nos céus, aonde você imagina que são esses céus? Aonde? Quem imagina que é para cima? Quem imagina que é para baixo? Quem não imagina nada? Né? A gente traz uma cosmovisão, fala assim, Pai nosso que estás nos céus. O C.S. Lewis, ele diz que isso é uma coisa natural. Ele diz o seguinte, a luz e o calor que dão vida descem do céu para a terra, que a imensa abóbada do céu, de todas as coisas percebidas sensorialmente, é a que mais se assemelha ao infinito. Nós olhamos para o céu, especialmente à noite, e nós não imaginamos que existe um limite, assim como nós não imaginamos que existe um limite para Deus. Então nós olhamos para o céu e vemos uma estrela que está a milhões de anos-luz. E aprendemos que existem coisas depois dessa estrela. Então, se há um lugar ilimitado onde nós podemos supor que Deus está, é realmente no céu. No céu nesse sentido do infinito, nesse sentido de transpassar em qualquer direção que nós vamos no ambiente físico, o único lugar, a única direção que nos tira do ambiente físico é para cima. Então isso a gente cria, a gente vê, a gente assiste. E isso acabou
permeando a infância e a imaginação de muitos de nós. A Bíblia, ela nos ajuda a fazer essa associação em vários momentos. Por exemplo, o céu é retratado por Elias, que foi arrebatado ao céu. Quando Elias foi arrebatado ao céu, ele foi para onde? Ele subiu numa carruagem de fogo e foi para cima. Jacó, que vê uma escada unindo a terra ao céu, anjos subindo e descendo. Então, onde está o céu? Está para cima, né? Deus e seu cuidado com o povo, que o alimenta no deserto, enviando maná do céu. Jesus vai dizer que Deus cuidou do povo enviando pão do céu. O maná vinha do céu, de Deus. Era Deus quem alimentava o povo, e esse maná, durante 40 anos, caía de cima. Jesus, lá em Atos 1:9, ele sobe aos céus. Os discípulos estão ali, conversando com Jesus. Ele faz a promessa de que lhes daria poder, descendo o Espírito Santo, e ele é então arrebatado. E os discípulos veem Jesus sumindo pelas nuvens. Certamente Deus sabia o que o céu viria a significar para nós. É claro que quando Deus fala que está nos céus, Ele colocou o céu como uma boa referência para nós imaginarmos a infinitude. Só que, desde que nós passamos pelas grandes navegações e os grandes astrônomos começaram a se orientar pelas estrelas, especialmente à noite, nos mares, e a entender que esse céu tinha uma ordem e tinha uma constância, porque os grandes navegadores, com os seus binóculos, sei lá, como monóculos, não sei como chama aquele treco lá, faziam o cálculo da direção pela posição das estrelas, e cada noite as estrelas estavam na mesma posição. A partir disso, nós começamos a explorar o céu de uma maneira que os discípulos não tinham como consciência. E essa visão de céu, ela foi sendo meio que desmontada pela ciência, a ponto de que você ouve a ciência dizer o seguinte: se você pegar um foguete na velocidade da luz e você andar em direção a uma estrela, a última estrela que você pode vislumbrar no universo, você está conhecendo apenas 3% do que deve ser o universo. É impossível fazer isso, porque são milhões de anos-luz, ou seja, você teria que andar milhões de anos na velocidade da luz para chegar na última estrela que se vê, e dali para frente ainda falta 97% do universo. Isso é o que a ciência diz. Então não dá para você pegar um foguete e sair em direção ao céu, esse céu que nós vemos, e chegar aonde Deus habita. É impossível. E aí a ciência tenta tirar essa cosmovisão dos nossos corações e dos corações dos nossos filhos, de que existe um Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de toda a criação. Ele está acima de tudo aquilo que Ele mesmo formou. A ideia de céu que a Bíblia traz é essa. Não de que o céu é um lugar, mas de que o céu é uma posição de superioridade. Então não dá para pegar um foguete e se encontrar com Deus. É melhor você fazer isso aqui. Por quê? Porque nós precisamos entender o que significa esse Pai Nosso que estás nos céus. Como que nós entendemos isso?
Deus é incognoscível, ou seja, Deus não pode ser conhecido. Mas isso não pode nos levar a uma posição de fragilidade. Já que não pode ser conhecido, então eu não vou buscar quem é Deus e nos levar ao agnosticismo, por exemplo, que é não, gnose, não conhecer, eu sou agnóstico. Eu não quero, já que Deus não pode ser conhecido, então eu não vou atrás de Deus porque Ele é incognoscível. Não é isso. Deus é incognoscível no sentido de que Ele é muito maior do que a nossa capacidade consegue compreender. Então, Ele precisa se revelar. Então, esse Deus que não pode ser conhecido pela nossa mente, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, Ele se revela e diz quem Ele é. E quando Deus se revela e diz quem Ele é, Ele faz isso através de atributos. Porque Deus não é matéria, Deus é espírito. E Jesus diz, importa que os adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Também não é uma fumaça, um éon. Ele é uma pessoa, mas é uma pessoa espiritual, não é material. Então ele precisa se revelar. E ele se revela através desses atributos que nós chamamos de atributos gerais, ou atributos comunicáveis, e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são os atributos que nós, seres humanos, conseguimos, vamos dizer assim, arranhar, trazer para nós uma pequena parte. Por exemplo, Deus diz na sua palavra que Ele é bom. Deus é bom. E nós conseguimos ser bons. Então Deus se revela dizendo, eu sou bom. E nós, seres humanos, conseguimos, de alguma maneira, desenvolver um pouco de bondade. Deus é justo e nós conseguimos desenvolver uma noção de justiça. Esses são os atributos comunicáveis de Deus. Deus se comunica com a sua criação através desses atributos. A criação responde a essa presença de Deus através da replicação, vamos dizer assim, desses atributos, mesmo que ainda maculadas ou manchadas pelo pecado. Agora, os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus tem que nós não temos. E nós não conseguimos fazer ideia, porque nós não conseguimos reproduzir nem uma pequena porção desses atributos. Por exemplo, Deus é infinito. A infinitude de Deus é um atributo de Deus. E ninguém aqui é infinito. Todo mundo aqui vai um dia ter as suas forças cessadas e o seu corpo transformado, renovado. Esse corpo que é corruptível, por isso não é infinito, será transformado e trocado por um corpo incorruptível. Aí sim, nós vamos experimentar um pouco dessa incorruptibilidade que Deus tem. Mas a infinitude é uma dessas características incomunicáveis que Deus revela que Ele tem. E a infinitude não significa que a natureza de Deus tem limites ou fronteiras desconhecidas, mas significa que não tem nenhum limite ou fronteira, assim como diz o Salmo 145, 3. Vamos ver lá o Salmo 145, 3? Diz assim, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Dizer que Deus é infinito, como Deus se revela, não é dizer que Deus, ele é tão grande, que por mais que você imagine esse universo, que nós conhecemos 3%, por mais que você imagine os outros 97% que faltam,
Deus é maior que isso. Não é isso. Isso não é infinitude. Porque quando você estabelece um limite, mesmo que seja um limite inimaginável para a nossa condição de ser humano, mesmo que seja um limite de bilhões de anos-luz, se isso fosse possível, seria um limite. Mas dizer que Deus é infinito é dizer que Deus não tem limite nem fronteira. É inimaginável, por isso que é incognoscível. Ele diz que Ele é assim. A palavra de Deus revela que Deus é assim. Que a sua infinitude é, como diz o Salmo, nós temos um Deus que não pode ser limitado. Por isso, quando a gente diz assim, eu não consigo compreender Deus, eu não consigo entender Deus, você está certo, porque Ele é Deus. Se você conseguisse limitar a Deus a sua capacidade de compreensão, Deus deixaria de ser infinito. Se você conseguir explicar Deus, você não tem mais Deus. Porque a sua capacidade de inteligência, de conhecimento, limitou a pessoa de Deus. E isso é impossível. Então, apenas o próprio Deus é o único e verdadeiro infinito. E o universo é apenas a expressão ou símbolo de sua grandeza. Deus não tem limites, e o universo que nós conhecemos, se tiver um limite, é muito menor do que Deus. Porque o que tem limite não é Deus. O único verdadeiro infinito é Deus. Então, onde Deus está? Qual é o limite de onde Deus está? Não existe. Não existe. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que Deus está aqui. Assim como Ele está, nessa mesma hora, lá no Japão, lá, até na Argentina Deus vai. Então vai começar a Copa América, né? A gente tem que aproveitar, né? Por quê? Porque não existe limite para a infinitude de Deus. Então, quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, nós dizemos o quê? Que Deus está onde Ele quer. Quando você ora e diz assim, Pai nosso que está nos céus, você está dizendo assim, Pai nosso que está aqui. Não estamos falando do céu como o paraíso, o destino final. Porque se nós falássemos, Pai nosso que está nos céus, lá no destino final, ele estaria limitado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Entendem? Então essa infinitude é uma característica preciosíssima. É por isso que a infinitude de Deus é uma ideia qualitativa, é um atributo e não quantitativa. Deus não é grande, 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 não. A qualidade de Deus é infinita, é outra coisa. Não é quantidade, é a qualidade. Por exemplo, Deus não sente amor. Deus é amor. Ele não pode se contradizer, por isso Ele nos ama. Apesar de quem nós somos. Porque Ele é amor. Ele não olha para a gente e fala assim, nossa, coitadinho, meu filhinho está precisando tanto de ser amado, eu acho que eu vou enviar Jesus para morrer por ele. Não. Ele diz que Ele é a mesma coisa. Deus é infinito. Não no sentido de que isso é uma grandeza, mas no sentido de que isso é um atributo de Deus. Mas como que nós entendemos isso se nós somos seres materiais? Deus criou todas as coisas, e quando criou as coisas, Ele criou o tempo. O tempo é o movimento no espaço. O tempo
é existência no espaço. Se não houver espaço, não tem tempo. Se não houver matéria, não existe tempo. Tempo é o deslocamento em razão do espaço. Isso é tempo. Então, a eternidade é para nós. Nós olhamos falando assim, Deus é eterno, nós entendemos que a eternidade é a percepção interminável de tempo no espaço, mas não é isso. Isso é a nossa ideia como ser humano. Nossa, o céu vai ser chato, hein? Já pensou? Não vai terminar nunca. Porque a gente está pensando em quê? Em tempo e espaço. Em criação. Deus criou tanto tempo quanto espaço. Mas Deus não se limita nem ao tempo e nem ao espaço. Nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Portanto, o Strong diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, isso significa que a natureza de Deus não tem começo nem fim, não tem sucessão de tempo e contém em si a causa de tempo. Ou seja, Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. É por isso que quando a gente ora, Deus não está preso ao tempo, nós não precisamos nos preocupar. Falar assim, será que Deus está ouvindo a minha oração nessa hora? Se tem tanta gente orando, quando será que Ele vai responder? Deus não está preso, Ele é infinito. Ele não está preso ao tempo. Portanto, Ele está em todo o tempo, naquilo que nós chamamos de tempo, em todo o tempo conosco. Mas também, Deus criou o espaço. Do mesmo modo, a ideia de espaço destaca a imensidade, ou imensidão de Deus. E significa que a natureza de Deus não tem extensão, não está sujeita a nenhuma limitação de espaço, e contém em si a causa do espaço. Deus contém em si a causa do tempo e contém em si a causa do espaço. Ou seja, nada que foi criado pode limitar o Criador. Essa é a ideia de imensidão. Então, junto com a ideia de infinitude, de que Deus não tem limites, nós temos a ideia de imensidão, de que Deus é muito, muito e extremamente desconectado, superior à sua criação. Porque a criação significa finitude, mas Deus é imenso. Imenso. Essa é a expressão que a Bíblia nos ensina. Então, a Escritura não ensina a imanência de Deus no mundo, mas a imanência do mundo em Deus. Em outras palavras, o que é imanência? Imanência é um conceito teológico que diz que Deus está aqui. Na verdade, existe um equívoco nisso. Não é Deus que está aqui. Se Deus é infinito, e Ele é imenso, e Ele está em todos os lugares, porque Ele não tem limite, somos nós que estamos em Deus. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, nós dizemos, Pai, eu estou aqui. Porque o Senhor não precisa vir, o Senhor já está. Nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, nós dizemos, Pai, olha para mim. Olha para mim, eu estou aqui com o Senhor. Eu estou aqui no Senhor. Não existe distância, não existe espaço. Se houvesse esse espaço para Deus, e Deus precisasse de novo ouvir a nossa oração, Ele teria que sair de lá e vir correr para cá para ouvir o que a gente está falando. Não existe isso. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, nós dizemos, Pai, agora eu entendi onde eu estou. Eu estou no Senhor. Eu estou aqui. E eu sei que o Senhor está aqui com toda certeza. Porque
Todas as coisas existem em Deus, porque imensidade é infinitude em relação ao espaço. Deus é infinito tanto no tempo quanto no espaço. É por isso que quando Salomão foi dedicar o seu templo, o templo que ele construiu a Deus, ele diz isso. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos esse templo que eu construí. Não é possível um templo limitar o nosso Deus. Isso é extremamente contrário à revelação de Deus nas Escrituras. Por quê? Porque os céus, a habitação de Deus, ou a presença de Deus, como queiram chamar, está em torno de nós. E muito além de nós. Está até dentro de nós. E no final, somos nós que estamos em Deus, assim como Paulo diz lá em Atos, nele nos movemos e existimos. De modo que ele não está longe, para que nós o consigamos tateando encontrá-lo. Onde são os céus da oração do Pai Nosso? É aqui. A oração diz, Pai Nosso, que está aqui. Que Deus está aqui. Se alguém orar lá, então no Japão, e diz, Pai Nosso, que está aqui no Japão. Se alguém orar na Argentina, vai falar, Pai Nosso, que está aqui. Porque Deus está na sua habitação em todos os lugares. Tudo bem? Estamos juntos? Tem alguém babando aí? Não? Então, como que a gente vai aplicar isso? Primeiro, uma frase do Strong. Porque Deus é infinito, pode amar cada crente como se aquela simples alma fosse a única que ele teria de cuidar. Pai nosso que estás aqui comigo. Quando nós oramos e nós dizemos, Pai, o Senhor está nos céus, o Senhor está aqui. Nós temos um acesso a Deus exclusivo. E nós não conseguimos entender porque quando a gente fala exclusivo no mundo material, a gente só consegue ter exclusividade um a um. Mas Deus é tão infinito, ou Deus é infinito de maneira que quando cada um de nós ora, se nós todos aqui, como nós fizemos há pouco, orarmos ao mesmo tempo, Deus está pessoalmente com cada um de nós como se nós fôssemos os únicos naquela hora que estamos falando com Ele. Ou seja, não existe nenhum jeito de você falar com Deus e Deus não ouvir. Não existe nenhum jeito de você falar assim, as minhas orações eu sinto que não estão passando do teto. Como se Deus estivesse fora do teto. Não, Deus está aqui. Deus está no nosso quarto. A oração, a primeira pregação que eu fiz sobre a oração do Pai Nosso é antes de orar, lembre-se, entre no secreto, porque o Pai que vem em secreto lhe responderá. Uma vez perguntaram, eu tô ficando velho, gente. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai lembrando das coisas da infância, né? Vocês sabem disso, né? Então, se você está lembrando de muita coisa da infância, é porque você está ficando velho também. Me lembro quando era pequeno, tinha umas reuniões no salão social da Igreja da Penha, de perguntas difíceis. E o pastor Orivaldo Pimentel Lopes, já falecido, ele respondia algumas perguntas, que fazia uma bancada assim, e respondia algumas perguntas, e algumas pessoas davam a opinião, e a gente ficava lá só babando, né? E eu me lembro que alguém perguntou assim, pastor, é pecado orar deitado?
Tem gente que vai dormir, né? Deita e aí lembra que tem que orar. E aí ora, pega no sono e quando acorda de manhã fala amém, porque precisa encerrar a oração, né? Porque nem sabe onde parou. Então fala amém, né? Em nome de Jesus, amém, né? Mas alguém perguntou, pastor, é errado orar deitado? É um desrespeito? E eu me lembro da resposta. Aliás, vou fazer aqui um parênteses. Os nossos filhos, eles prestam muito mais atenção do que a gente imagina. Estou contando uma história de que eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade. Eu me lembro disso. Então, quando os nossos filhos estão no culto, ensine-os a prestar atenção. Evite de trazer distrações, porque isso marca, isso grava o coração e nunca mais pode ser tirado. É o que diz o texto de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina. Fecho. Eu me lembro que o pastor Eurivaldo respondeu assim. Vou dar 2 argumentos. Primeiro, o rei Ezequias, quando ficou doente, ele estava deitado e orou. E Deus falou para o profeta, volta e fala que eu ouvi a oração do rei e vou dar a ele mais alguns anos de vida. Ele estava deitado, ele virou para o canto da cama, diz o texto, e orou. Mas o segundo argumento é, Deus não está limitado. Portanto, não é o lugar onde você ora que vai limitar a presença de Deus. Ou seja, Deus é tão infinitamente bom que Ele pode cuidar de você em qualquer lugar que você parar e começar a conversar com Ele. Porque ali Deus está. Não deixe de orar. Sentiu vontade? Ore. Parou no semáforo? Não precisa fechar o olho. Deus está ali, ore. Chegou num lugar, vai entrar numa reunião, vai entrar numa prova, vai sair de uma prova, vai sair com os amigos, vai descer para a praia, vai voltar da praia, ore. Você não precisa ir a Deus, você só precisa acessar, porque nós estamos nessa infinitude. Nós vivemos nessa infinitude. Nós nos movemos nessa infinitude chamada Deus. Segunda coisa, também muito interessante, é dizer Pai Nosso que estás nos céus, não localiza Deus, mas nos localiza diante de Deus. Já falei isso. Dizer Pai Nosso que estás nos céus significa entender aonde nós estamos, quem nós somos. Em outras palavras, quão pequenos nós somos. Se nós temos um Deus infinito e imenso dessa maneira, quão pequeno e finitos nós reconhecemos que nós somos. Porque tem gente que pensa que é Deus. Tem gente que pensa que pode tomar o lugar de Deus, aconselhar Deus. Quando nós oramos Pai Nosso que está nos céus, nós dizemos assim, Deus, eu não sou nada. O Senhor me dá tanta atenção assim. Eu já falei aqui sobre o livro A Teologia do Cão e do Gato. Chama isso o livro. E o autor conta a seguinte ilustração, já falei aqui, vou repetir. O cachorro, quando o dono chega em casa, ele pula, balança o rabo, sobe em cima do sofá, desce, faz uma festa, corre, morde a barra da calça do dono e faz aquele auê. E aí, se a gente pudesse ouvir o cachorro ia pensar assim, esse cara me dá comida, me dá uma casa, me dá carinho, me dá amor, me dá segurança. Ele deve ser Deus. Aí chega em casa, tem um gato. O que o gato faz? Não é?
Está nem aí. Você tem que ir lá passar a mão no gato. Porque o gato não... Já viu um gato buscar o jornal? Se o gato achar o jornal, ele vai fazer outra coisa. Né? E aí, se você pudesse ouvir o gato, ele diria assim: esse cara me dá carinho, me dá alimento, me dá amor, me dá um lar, me dá segurança. Eu devo ser Deus. Ele me dá tudo. É assim que a gente faz com Deus. Se nós não entendemos quem Deus é, nós não vamos entender quem nós somos. É essencial saber quem Deus é, para saber quem nós somos. E é muito normal ver pessoas aconselhando Deus. Gente, Deus, se o Senhor estivesse lá, você acha que Ele não está? Se o Senhor tivesse passado isso comigo, você acha que Ele não passou? Uma vez eu vi uma pessoa dando um testemunho sobre um filho que ela perdeu para o câncer. No testemunho ela diz, né? Deus, eu queria que o Senhor entendesse o que é perder um filho. E ela mesma disse que Deus respondeu para ela e falou assim: mas eu já fiz isso. Eu dei o meu filho por amor a você. Eu sei o que é perder um filho. E a gente acha que pode aconselhar esse Deus? Então, quando nós oramos, Pai nosso que está nos céus, nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos coloca no nosso lugar em amor. Que mesmo sendo esse Deus imenso, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E a terceira coisa é que Cristo morreu por nós para que pudéssemos experimentar a presença de Deus todos os dias. A morte de Cristo rasgou o véu que nos separava de Deus, de alto a baixo. E é muito interessante esse texto, que o véu não foi rasgado por uma mão humana. Se fosse rasgado por uma mão humana, seria de baixo para cima. Duas pessoas pegariam o véu do templo, uma de um lado, outra do outro, e... Não, o texto diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Foi Deus quem rasgou o véu em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu que nos separava de Deus foi rasgado e nós podemos viver na presença de Deus todos os dias. Isso é céu. Isso é céu. Querer tirar Deus da nossa vida é querer o inferno. Eu já disse que o conceito de morte é o conceito de separação. O conceito bíblico de morte é separação. Ou seja, querer tirar Deus e o que Cristo fez por nós é querer ir para o inferno. Sem Deus, nós só vamos sofrer. Mas graças a Deus, Cristo morreu por nós, para que pudéssemos viver eternamente na presença do Pai. Gente, isso não tem limite. O que Deus fez por nós em Cristo não tem limite. Se Ele dependesse de mim, eu não daria a vida da minha filha por ninguém. Nem por mim mesmo. Mas o amor de Deus não tem limites. Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, nunca mais se afaste dele, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, viva eternamente
com o Pai que está nos céus. Isso é vida eterna. Viver eternamente na presença de Deus. É isso. É simples assim. O Evangelho é esse: Pai nosso que estás nos céus. Cristo abriu esse caminho para nos comunicarmos com o Deus infinito e imenso por toda a eternidade. Agora, a gente precisa dar o passo. Porque nós não podemos fugir de Deus. Mas o nosso coração é tão enganoso e corrupto que nós achamos que vamos conseguir nos salvar sem Deus. Só tem um jeito: render-se. Render-se. E Deus é tão infinito que Ele conhece todas as coisas. Ele conhece até o nosso próprio coração. Por isso que Ele mandou o Seu Espírito para amolecer o nosso coração. O nosso coração é duro demais. Mas para aqueles que recebem o toque do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus se torna real dentro da sua vida. Antes de Cristo, Deus está presente em todos os lugares. Depois de Cristo, quando nós aceitamos o convite da salvação em Cristo Jesus, Deus passa a habitar também em nós. Nós em Deus, e a partir de Cristo, Deus em nós. E nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você ainda não tomou essa decisão, é hora de você tomar. A hora é agora. Nós temos tempo. O nosso tempo é finito. Qualquer dia o nosso tempo aqui vai acabar. Então a hora de tomar essa decisão ao lado do Deus infinito é agora. É hoje. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Vou pedir para a equipe já subir. Nós vamos orar. Depois vamos cantar encerrando o culto dessa noite. Pai, nós sabemos que Tua presença nos basta. Sabemos que estamos vivendo diante do Senhor e isso é céu para nós. Mas ajuda-nos, ó Pai, a ter consciência de quem nós somos, de quem o Senhor expressa que é, para que nós o encontremos, assim como o Senhor nos encontrou um dia, para que nós o encontremos nos nossos medos, nas nossas dúvidas, mesmo nas nossas angústias, que o Senhor seja maior do que cada uma dessas coisas. Que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações, para que o nosso encontro com o Senhor seja céu para cada um de nós também. Se há alguém aqui nessa noite que tomou essa decisão, Pai, conserva esta convicção e essa certeza de que só no Senhor encontramos aquilo que precisamos. Só no Senhor temos a plenitude e a real satisfação de sermos humanos, mas sermos filhos amados. Só no Senhor nós podemos descansar, porque onde o Senhor está é céu para nós. Guarda-nos, ó Pai, nessa semana, dirige as nossas vidas e corações, permita que nós também possamos enxergar esta presença em cada detalhe, em
cada dia, em cada hora, em cada minuto, em cada expressão dos nossos afazeres, que o Senhor se mostre presente, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para percebê-lo em tudo e em todas as coisas. Que o teu amor de Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Levante-se, vamos cantar e ao final da música encerramos o nosso culto desta noite.